Estamos no Rei Amud Bet, nos dois pontos, onde está escrito Tav Resh, né, o apóstrofe, Tanura Banan. Estudaram os Chamim, estudaram nossos sábios. Keitzad Bekesef, como é o casamento quando dá o dinheiro para a moça? Como é feito, o que a pessoa tem que falar? Natan lá Kesef, ou Shave Kesef, então ele deu para a mulher um dinheiro ou algo que vale dinheiro, hoje em dia o anel. Ve'amala Hariat Mekudeshet Li, então ele fala para ela Harei At Mekudeshet Li, então veja que você está Mekudeshet Li, que a gente explicou já, que ela fica santificada para ele, como se ela agora é esposa dele, não vai poder mais, está proibida para todos os outros homens, etc. Que nem um Ekdesh, Mekudeshet de Ekdesh, que quando a pessoa santifica algo para o Beit HaMikdash, então tem uma proibição da Torá de poder usar isso agora para outras coisas que não é Kadosh, que não é sagrado. Ele santificou para o Beit HaMikdash, ele não pode mais usar. Então assim também, essa foi a linguagem que nossos Ramim falaram, que a pessoa pode casar uma moça. Então, Harei at mekudeshet li, para mim. Harei at meureset li. Então, outro verbo que poderia ser no lugar do casamento, em vez de falar mekudeshet, ele podia falar meureset. Tá? É a mesma coisa. Isso. Mas ninguém fala isso. Não fala. Mas e se falar? Então, esse é o problema. Se falar, ela vai estar casada totalmente, não vai ter nenhuma diferença. Tá? Então esse que é o ponto da Gemara. Está falando outras linguagens, vai que a pessoa falou outra coisa, tem que saber se ela se adiantou ou não. Harei atli leintu. Então isso também é a linguagem de intu. É minha esposa. Você será para mim. Harei zomikudeshet. Todas essas linguagens, elas funcionam. Ela está mekudeshet, está casada. Aval, porém, agora vamos falar um outro caso. O que aconteceu? Rishenatna, ela foi lá e deu. Ela deu um anel para o homem. Ve'amrahi, e ela falou: Hareini mekudeshet lecha. Eu estou mekudeshet para você. Vai? Isso que é a pergunta da Gemara, vai? Não sei, a mulher está pedindo, contra ela nunca viu. Nunca viu. Então, é mais um homem, né? É o contrário. Hareini meureset lecha. Então ela chegou e falou: eu estou meureset para você. Ela deu, ela falou: Hareini lecha lentu, eu sou sua esposa agora. Caramba. E aí, vale? A mulher inverteu os papéis, não sei. Ela falou, ela deu o anel e ela falou: Acho que não. Hareini, eu estou mekudeshet para você. Eu acho que não vale. Só a mulher, o homem que. Então, aí vem aqui a Gemara e fala: Einá mekudeshet, não vale nada. Ela não está casada. Ou seja, se depois dessa cerimônia que ela falou e deu o anel para ele, ela quer casar com alguém, ela não precisa de divórcio, não precisa de nada, ela não está casada. Quem é que está comprando o marido, né? O marido está comprando. Então vamos ver, a gente vai, no final a gente vai explicar por quê. Na verdade a Torá usou essa linguagem que o homem tem que ser o ativo. Ele que tem que fazer. A gente vê isso de como a Torá, quando a Torá falou contando o casamento, ela falou desse jeito, que o homem tem que casar, quer dizer, o homem tem que ser a pessoa que vai fazer o ato, não é a mulher. Então por isso a gente aprendeu daqui que se a mulher ela fizer isso, ela não fez nada na verdade. Não é válido. Não é válido. Tem uma chave de como fazer o casamento. Se a pessoa não roda essa chave, ela não funciona, não pega essa chave. Pode ir o contrário. Que o homem tem que ser ativo, né? Mas na prática, assim, né, a última palavra é sempre do homem, né? Ou sim senhora, né? Aí não, isso não tem nada a ver com as leis de como respeitar, isso não tem nada a ver. Até como procurar, como achar, não tem nada a ver. Não, então assim, para quem já está casado, assim, né? Casados aqui que digam, né? Não, isso é outra sempre coisa. prevalece. Não, isso é convivência em casa. Convivência em casa. Todo tipo. Mas isso não tem nada a ver. A mulher é ativa, a mulher Não, isso é um negócio de casamento, outra coisa. Aqui a gente está falando uma coisa alárquica da Alahá, que poderia ter sido o contrário também. Se a Torá tivesse escrito, isso não ia mudar em nada. Se a Torá tivesse escrito ao contrário,
por algum motivo a Deus quis que fosse dessa forma, poderia ser. Isso aqui é só o momento exato de como fazer o casamento. Do mesmo jeito que tem um jeito de fazer a Halitza, tem um jeito de fazer o Ibum, tem um jeito de fazer isso, fazer aquilo. Todos os coisas da Torá que tem regras como ser feito. Isso que essa regra que a Torá revelou que é assim que tem que ser feito, mas isso a princípio você pode falar daqui um discurso bonito, etc. Mas a princípio isso não tem nenhuma ligação com a vida que vai ser depois, ou Por que ela tomou essa decisão? Como é que ela gostava deles? Gostavam? É normal, essa Torá não entra, a Gemara não está entrando nesse ponto. Eles decidiram casar, e agora como vão casar? Por que eles decidiram casar? Agora é o momento como fazer o casamento, é desse momento. Tá, esse jeito. Chegou a mulher e investiu, cara. Agora, se eles combinaram de casar, em vez dele falar, ela chegou e falou, deixa eu falar, eu pego. Adiantou alguma coisa? Então vem a Gemara e fala, isso não é o caso, isso não casou. É como se não tivesse falado nada, é como se tivesse. Não valia nada. Entendeu? Então ficou assim. Então é isso que a Gemara está falando. Do mesmo jeito que a gente. Só para entender, é do mesmo jeito que se o cara chega e põe o filino na perna, enrola na perna. Não é mitzvah do filino, não cumpriu a mitzvah do filino. Entendeu? Tem tudo o que a Hashem, quando deu a mitzvah, ele revelou a forma de ser feito. Então tem uma mitzvah de um casal que eles vão casar, viver juntos, etc. Tem uma forma de como se unir, fazer o casamento tem uma forma de como deve ser feito. Então essa é a forma de como deve ser feito. Então vamos continuar. Aval hi shenatna ve'amra hi areini mekudeshet lecha areini meureset lecha areini lecha lintu eina mekudeshet. Bom, matkif l'Rav Papa. Matkif é uma linguagem de ataque, né? Atkafá em hebraico é ataque. Ele faz uma pergunta. Então, matkif l'Rav Papa. Então, Rav Papa, o Rabino Papa, ele faz uma pergunta. Tama de Natanu ve'amaru Hanatanu ve'amrahi eina mekudeshet. Ele começa ele quer ser minucioso na Mishnah. Então a primeira parte da Mishnah fala se o homem deu e o homem falou. Então parece daqui o motivo é que ele deu e que ele falou que é bom. Natanhu ve'amrahi, mas se o caso foi que deu ele e quem falou foi ela, parece o quê? Parece a Mishnah, vale ou não vale? A Mishnah falou assim, vale quando o homem deu e o homem falou. Então parece que quando o homem dá o anel, ele que deu o anel, mas ela falou. E aí? Não, mas até agora eu estou falando do terceiro caso. O anel foi nela. Ele deu para ela, botou o anel no dedo dela. Só que quem falou a frase foi ela. Areini mekudeshet, eu estou mekudeshet. Ela nem errou o sentido da frase. Ela só falou que ela falou a frase. Eu estou mekudeshet para você. Aí já é diferente. Ele está dando anel. Então fala o Rav Papa, aí fala assim, sem entrar na lógica ainda. Ele falou assim, princípio parece da Mishnah daqui que não vale. Por quê? Porque que falou assim, está no Rabanan, os caras me falaram. Quando ele fala e ele dá mekudeshet, parece daqui que se alguma dessas duas coisas, o ato de dar ou o ato de falar, não foi ele, não valeu. Para valer, precisa ele dar e ele falar. Ele tem que dar e falar. Dar e falar. Não adianta ela dizer que ela... O cara está dando assim parece aqui daqui. Vamos ver, olha a pergunta, ele não perguntou ainda. A princípio isso não é pergunta, isso aqui é uma afirmação. Tudo bem. Mas o que acontece? Da continuação daqui parece ser o contrário. O que está escrito depois? Ei, mas Seifa, vamos dizer a Seifa, a continuação. Quatro linhas para terminar as linhas pequenas. Finalzinho da linha é Eima Seifa Val. Show?
Ei, mas Seifa, vamos dizer o final, então vamos ser minucioso agora no final. Está escrito o quê? Avali, ela, Shenatnalo, que deu, Veamrahi, e ela falou, Lo Havu Kiddushin. Aí o Kiddushin não valeu. No final está escrito assim, se ela deu e ela falou, não valeu. Parece que só não valeu porque teve essas duas coisas de errado. Que ela deu e ela falou. E se ele deu e ela falou, parece que valeria. O motivo que está escrito que... Ele falou assim, se você analisar o começo, vai sair que se ele dá e ela falar, não é bom. Se você analisar o final, vai sair que se ele dá e ela falar, é bom. Então ele está perguntando. Está uma coisa errada aqui. A pessoa, por que na Seifa está escrito... Se ele dá e ela falou é ruim, não é bom, não faz o Kiddushin, poderia usar isso como exemplo. Não precisa falar que ela fez tudo, até mesmo quando ela não fez tudo. Ela fez uma parte só, ela só falou. Se no final está escrito que o que não vale é quando ela fala e ela dá, parece que se ela, um caso que ele deu e ela falou que valeria. Então ele falou, do começo parece que esse caso não é bom, do fim parece que esse caso é bom. E qual a resposta? Ele fala, tá, mas o motivo de Natnai Veamrahi, que ela deu e ela falou, Hanatanu, mas se ele deu Veamrahi, ela falou, Havu Kiddushin, parece que ia valer. Fala Gemara, não, Reisha Dafka, a Reisha, o começo é Dafka, realmente dá para você fazer o estudo, e Seifa Kdei Nasba, e a Seifa ela entrou, ela já generalizou, mas ela não foi tão minuciosa assim. Quer dizer, ela falou uma coisa certa, mas que quando que a mulher fala a frase do casamento e ela dá o dinheiro ou o anel, que não dá certo. Mas não é que para você ser tão minucioso no final, pegar no pé da Mishnah e falar, não, mas se metade parece que assim dá certo. Não. O que você pode ser minucioso no começo. No final, foi de lambuja, acabou entrando essa lei assim, a lei está certa, não é errada, mas não precisa ficar tão minucioso. Fala Gemara, Betani Seifa Milta de Satra Lalereisha. Mas você escrever uma coisa no final, tá na Seifa, Milta de Satra Lalereisha, algo que discute com a Reisha. A Gemara fala, não, esse tá muito estranho, ela não aceita isso. Ela fala assim, não tá bom isso que no final parece que a lei vai ser diferente. Que se você for um pouco minucioso, no final você vai acabar que você vai acabar estudando que se ela fez a metade e ele fez a outra metade, valeria. E não é assim. Então, responde fala Gemara, ela vai dar uma outra explicação para esse estudo aqui. Para essas duas frases. Ela Arrikamar, Rei Kuf, tá vendo? Arrikamar, está na finalzinho da primeira linha grande. Reikuf, Arikamar, Natanu Veamaru Pshita de Havu Kiddushin. A Gemara fala assim, você tem que estudar o seguinte. Quando ele deu e ele falou, Pshita de Havu Kiddushin. É óbvio, é simples, que valeu o casamento, né? Quando ele deu, ele falou, isso não ninguém... Mas fora isso, o que vai acontecer? Natanu Veamrahi, mas e se o caso foi que ele deu e ela falou? Tipo, a Gemara, ela está botando uma frase aqui no meio, ela está botando um caso aqui no meio. Agora, se ele deu e ela falou, Nasa é como se que Mishanatnahi Veamrahi, é como se fosse que ela deu e ela falou. Precisa ter os dois. Ou seja, ali estava escrito, ele deu e ele falou, Mikudeshet, ela está casada. Ela deu, ela falou, não está casada. Qual foi a explicação? Ele já explicou da seguinte forma, na verdade, ele deu, ela falou, é simples que ela está casada. Ele deu, ela falou, é simples que ela está casada. Só que, se ela deu, agora entre dos dois casos, a gente está botando um outro. Se ele deu e ela falou, é como se fosse, aí o terceiro caso, que ela deu e ela falou,
que não vale, que não é Mekudeshet. Entendeu? Então ele deu um jeitinho, transformou tudo num caso só, numa explicação só, botou um caso no meio. O último caso ele explicou de uma certa forma que também era óbvio, tipo, mas aí como ele botou um caso no meio, ele falou como se fosse aquele terceiro caso, e aí chegou na conclusão. Então, de acordo com essa linha, primeira resposta aqui, o que vai acontecer se ele deu o anel? Mas ela que falou a frase não foi o suficiente, não valeu, ela não está casada, tá? É óbvio que ela não está casada, essa moça está livre para casar com quem ela quiser. Não pode mais casar com ele? Pode. Não aconteceu nada entre eles. Não aconteceu nada, só um papo. Ah, só um papo. Bateram um papo e fizeram uma baita festa, mas não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Tá bom, então? Ele aproveitou, acho que ele enrolou. Não, vamos lá. Agora a Gemara vai dar uma outra resposta. Vamos lá. Ve Aleph Beit Aleph. O que quer dizer Aleph Beit Aleph? Também está com apóstrofe. Ve I Baiteima. Se você quiser dizer. Tá, vamos ver essa resposta. Ve I Baiteima. Se você quiser dizer é um outro jeito. Natanu ve Amaru Mekudeshet. Deu ele e falou ele Mekudeshet. Ela está casada. Natnai ve'amrai, deu ela e falou ela Eina Mekudeshet. Natanu ve'amrai, mas se ele deu e ela falou, Sfeika, dúvida, Safek, Sfeika aí, Vechashina midrabanan, e a gente tem medo, midrabanan, a gente fica com medo se ela é considerada casada ou não. A gente tem dúvida se ela é considerada casada ou não. Então a gente vai botar um status nela de talvez casou, talvez não. Vamos explicar. Então, agora, primeiro vamos explicar o que a Gemara falou. De novo, a gente está com um estudo que está escrito assim, que ele deu e ele falou, ela está casada. Ela deu, ela falou, não está casada. E aí o que acontece? Aí a gente ficou no começo, a gente ficou falando, não, se ele deu e se ele falou, está casada, então se ele deu e ela falou, não está casada. Aí no final a gente falou, se ela deu e ela falou, não está casada. Então, se ele deu e ela falou, está casado. A gente no começo a gente pensou. Aí a Gemara falou, não. A verdade você tem que estudar dessa forma. Se ele deu, essa é a segunda resposta, né? Se ele deu e se ele falou, está casada com certeza. Se ela, mas não é para você ser minucioso. Se ela deu e ela falou, não está casado com certeza, e se foi metade, se ele deu e ela falou, é dúvida. O que acontece dúvida? Então vamos pensar. Se agora ela for, depois da festa, do casamento, que ele deu o anel para ela, mas na hora de falar ele... Ela que falou? Ele deu branco nele, aí ela falou, eu sei a frase, Areini Mekudesh Lecha, eu estou com o Mekudesh de você, e pronto. Aí todo mundo, mas eu estou... Quebrou o copo. Tá bom. E aí, logo depois, ela falou, quer saber? Casou com o outro, na hora lá. Foi lá, aí o outro, agora casou direito. O outro foi lá e falou, Areini Mekudesh, Ariat Mekudesh, e deu outro anel para ela. Recebeu o segundo anel na noite. Estou exagerando, né? Vou dar a mesma noite, sei lá, estou brincando. Mas o que aconteceu se agora ela casar com a outra pessoa? Então, como ela estava, segundo essa segunda resposta, era uma mulher que tinham dúvidas se ela casou ou não com o primeiro, se funcionou o casamento com o primeiro, ela vai precisar agora de gueto do primeiro. Mas ela dúvida, é difícil. Talvez ela é casada. Entendeu? Então ela vai precisar de um gueto do primeiro. Agora ela casada, ela não pode casar com ninguém também. Entendeu? Então, e aí se ela está casada, talvez ela não casou com esse cara. Se você falar que ela estava casada no primeiro, o que o segundo fez não é nada, porque ela já estava casada, não pegou. Se você falar que ela não estava nada casada, o que ela fez com o segundo foi um casamento. Então talvez aquele ato do segundo não foi nada também. Porque se ela já estava casada antes, o ato do segundo não estava nada. Não tinha nada. Então se ela quer casar com uma terceira pessoa, agora vai ter que pegar do gueto do segundo também. A gente não sabe de quem que ela casou e de quem que ela não casou.
o negócio ficou meio complicado, entendeu? Ela vai ter que tirar, pegar um gueto de cada um, entendeu? Então isso é dúvida se tá, isso que acontece quando a gente tem dúvida se funcionou o casamento ou não. Agora, se tem dúvida e ela não casou com o outro, no caso normal, acabou de acontecer aquilo. Isso é minha pergunta. Ela pode fazer. Não, aí eu falei, e agora, o que a gente faz? O ideal é fazer o casamento de novo. Ele dá um outro. Ele fala. Uma outra coisa. Ou ela dá de presente para ele o anel de volta, ele dá de novo para ela. E ele fala. Ou dá outra coisa para ela, dá um outro anel. Para fazer o casamento, ele falando. E desfaz a sua. E ele fala, ele dá. E ele fala assim, em vez de ser ela. Ele faz do jeito certo. Tem que fazer novamente, para ficar tudo certinho. Vai ter que fazer novamente, tá bom? Isso é essa segunda resposta. Segunda, primeira resposta é simples, que não aconteceu nada nesse caso. Então, se quer casar com ele, pode casar, mas vai ter que fazer tudo de novo também. Tá? É melhor que tenha certeza que não deu certo do que ficar na dúvida se deu certo ou não. É mais complicado. Tá bom? Mas o Rabino normalmente já corrige. Não, isso não acontece normalmente. Não, hoje em dia a gente já se faz de um jeito que não é, padronizado. Não, é padronizado, ninguém inventa nada, todo mundo fala a mesma coisa. Não, isso tudo bem. Mas a gente está aprendendo o que acontece. A gente quer agora, já vai casar, a gente não aquela frase que você falou. Não, normalmente isso se faz na hora. O Rabino fala, repete comigo. Arei, me pudeste, betabad, zot, ele já me deu por escrito, diz, decora isso aqui, o que você vai fazer? Não tinha imprensa naquela época, tinha. Não, mas normalmente o casamento, o Rabino, até pessoas que sabem de cor, chega na hora, tá nervoso. Então o Rabino fala, tal. Só não fala ali, né, que ele falou? Só não fala ali o Rabino. Fala, manda falar. Ele não pensa, ele fala, você repete. Quem tá dando o anel... Aí o Eli repete ali. E se ele não sabe? Mas ele já explica antes o Rabino. Eu cansei de ver que não tem problema. O Rabino não deu o anel, não tem nada. Entendeu? Ele fala, repete comigo pro teu. Acabou, o Rabino tá fora da história, não tem nada a ver. Tá, vamos lá. Vai casar com o Rabino. Também, faz shalia. A gente vai ver no segundo pé que vai falar sobre isso. Tá, vamos lá. Então a gente chegou nos 2 pontos, ok? Agora vamos continuar. Amar Shmuel. Falou Shmuel. Tá? Como a gente falou, tem muitas vezes que o rabino naquela época não era chamado de Rav Shmuel. Era um grande rabino, mas não tinha esse adjetivo. Amar Shmuel. Bekidushin Natan la kesef veshave kesef. Então no Kiddushin ele deu dinheiro ou shave kesef, algo que vale dinheiro. Que nem nós estamos falando sempre, o anel de hoje é o shave kesef, o que vale dinheiro. Ve'amala, e falou para ela, Areyat mikudeshet. O que ele esqueceu aí? Li. Você está casada? Com quem? Com quem? Se ele falar com fulano, vai casar com fulano. Entendeu? Ele não falou nada. Está faltando alguma coisa aqui. Casada. Casar com quem? Tem que casar com eu, você ou o Rabino. É óbvio que ele está lá, tal, que ele quer casar com ele, tá? Mas ele não falou. Essa é a pergunta agora. O que acontece? Vou ter que repetir. Entendeu? Porque na teoria, se ele botasse uma outra pessoa, funcionaria. Quer dizer, na teoria, se o cara concordasse, né? Se o cara concordasse ela também. Mas se ele falasse um outro nome, se está combinado, vamos dizer um caso simples, está combinado. Fulano lá, ele pediu, ó, fala você tal, que eu não quero falar, então tá com vergonha. Não, às vezes o cara é gago, não é pra essa vergonha. Sei lá, o cara não quer falar por algum motivo, então ele pode ser que não tá nem aqui, pode ser que ele tá preso, isso aí, pode ter muita coisa. Ele se atrasou pro casamento, ligou pra alguém. Então ele chegou e falou assim, vai, casa por mim. Fez um procedimento para transformar ele no shalia dele. Então ele fala, Arei ad mikudeshet le ploni, fulano, betabad zor, com esse anel, que dá no Sheve Israel. E ela está ciente disso, que ela não está casando com esse cara, está casando com fulano. E ela aceita. Ela não, ela aceita. Estou falando um caso que ela está aceitando. Foi ela ter falado, né? Não falou nada, acabou, esquece aquele caso. Agora é outro caso. Acabou a história, 2 pontos. Acabou o assunto. O que é shalia? A shalia é enviado. É uma pessoa que você faz, você fala, faz por mim.
Foi mencionando aqui a procurar. Isso é um shalia. Tá. Então, não funciona se ela chega e fala, o cara chega e fala, você está casada com fulano, com esse anel, que data Moshe Israel, como as leis de Moshe Israel. Funcionou? Ela aceitou? Funcionou? Funciona. Tá bom? Aí agora o cara não falou fulano. Ele falou, não falou nada. Falou, Arei At Mekudesh, você está casada. Com quem? Normalmente tem que falar ali, tem que falar comigo, não falou. Então qual é a lei? Então, essa aqui que o Shmuel vai falar sobre isso. Então o que vocês acham? Eu acho que não está feito. Não está feita? Não, nada, não aconteceu nada? Não aconteceu nada, porque o cara interrompeu no meio. Ele não falou com quem casou. Mas a gente está com quem? Não, a gente está considerando, vamos dizer um caso assim, um caso... Porque deixa eu explicar com quem está fazendo. Tá a festa, todo mundo convidado do cara. O cara esqueceu essa palavra. Quer dizer, ele não falou completo, mas está subentendido que é com ele que ele quer que ela case. E ela também entendeu que é com ele que ele quer que ela case e ela também quer casar com ele e tal. Mas não falou. Ficou faltando as palavras aqui. Vale ou não vale? Eu acho que não vale não. Deixa eu explicar com quem está casado. Não vale. Vamos ver. Não vale não. Amar Shmuel, falou Shmuel. Vamos ver o que ele fala agora. Então, a gente está nos dois pontos. Bekidushin, em Kidushin Natan Kesev, ele deu dinheiro. Vechave Kesev, ou algo, né, que vale dinheiro. Veamala, e falou Areat Mekudeshet, ou Areat Meureset, que é outra linguagem que a gente já falou que valeria, né? Hareat Lintu. Intu a gente também já falou. Você mexe com linguagem boa. Não, é que tá. Não, em parênteses redondos, a gente normalmente não estuda na Gemara. Então tira fora esse livro. Fala o Shmuel, Areizo Mekudeshet. Vale sim. Vale sim. Então vamos ver, vamos entender por quê. Agora, se ele fala. Não, agora, se ela fala. E, de novo. Areni Sheia, se ele falou, eu sou teu marido. Mas ele falou de uma linguagem que ele está indo até ela. Ele não está pegando ela para ele. Ariat Mekudeshet li, você está santificada para mim. É como se ele estivesse trazendo ela para ele. Agora, ele falando uma linguagem ao contrário. Areni Sheia, eu sou seu marido. Areni Sheia, o que mais ele falou? Areini Baler, eu sou seu marido, tem outra linguagem de marido. Areini Aruser, também, eu sou teu noivo, sei lá, porque meu reset vale, então Areini Aruser. Acho que vale. En kan beit michush. Ele falou, isso aqui não tem que ter medo, não vale nada. Não vale nada? Não vale nada. Não vale nada? A Torá quer que a linguagem que você tem que usar é uma linguagem que você vai trazer a esposa até você, porque está assim desse jeito da Torá. Não, você está falando minha esposa, não certo? Não, porque você está falando, eu sou seu marido, quer dizer, parece que eu estou me levando até ela. Não que tem algum problema nisso na teoria de marido e mulher, não é isso. Mas não é a linguagem que a gente vê que a Torá revelou que ela quer que seja a linguagem do casamento. A linguagem do casamento tem que ser que o homem vai trazer a mulher até ele. Ela está falando no caso que ela consentiu. A gente vai ver que o problema é que está na Torá, a gente vai ver no final que o homem vai pegar uma mulher. Quer dizer que parece que ele se esforçar. Não, que ele é um ato de trazer até ele. Tá. Vamos ver. En kan beit mechush. Então, beit mechush quer dizer que não tem rashash, não tem dúvida que. Não sei de onde veio essa palavra mechush, mas pode ser que é de rashash. Mas não tem dúvida que não vale. Vechen begirushin. Assim também no divórcio. Ele juntou os dois casos, tá? Os dois assuntos. Tem muito paralelo entre casamento e divórcio. Então ele vai falar muitas regras desse tipo que se aprendem iguais. Então ele traz também sobre divórcio. Vechen begirushin. Girushin é divórcio. Natan lá, ele deu para ela. Deu o quê? Deu um documento. Ve'amala, e falou para ela, Arei at meshulachat. Você está livre. Tá livre. Areat megureshet. Você está fora, né? Areat mutere de koladam. Você está permitida para todos os homens. Não vale.
Areis Omegureshet, isso é uma linguagem boa, ela está separada. Enishe, mas ele chega e fala ao contrário, ele fala, eu não sou mais seu marido. Eni Baler, eu não sou mais seu marido, seu esposo. Eni Aruser, eu estou fora. En Kan Beit Mehush, não tem que se preocupar, não tem nada aqui. Não valeu, resumindo. Valeu a separação. Não valeu. O divórcio também tem que ser que ele vai botar, afastar a esposa e não se afastar. Essa tem que ser a linguagem que se faz no divórcio também. É isso que você está. Porque está escrito Veshilchait Estou, não é que está escrito na Torá. Que ele vai mandar a esposa. Sim, a Torá usa essa linguagem, não que ele vai embora. Tá? Então, assim falou Shmuel. Tá? Então agora a Gemara vai falar um pouco do primeiro caso, aquele caso que a pessoa não falou. Qual foi o primeiro caso? Ele falou Areat Mekudeshet e não falou Li, e não falou para mim. Sobre isso a Gemara vai falar. Amalei Rav Papa le Abaye. Então Rav Papa de novo. Falou Rav Papa pro Abaye. Então o Rav Papa está debatendo com o Abaye o que o Shmuel falou. O Shmuel veio antes deles. Então eles estão agora estudando o que o Shmuel falou. Lemeima de Savar Shmuel. Parece, né, que estudou o Shmuel Yadaim she'en mochichot ave Yadaim. Tem um assunto que é, vou traduzir literalmente e vou explicar depois. Mãos que não está claro são mãos. Quer dizer, o Rashi ele traz o exemplo de que tem vezes que tem tipo uma panela assim que a pessoa segura pela ponta, pelo cabo, e ele consegue levantar a panela inteira. Então, tem frases que você fala ela que está subentendido o sentido que você quis falar, mas você não falou tudo o que deveria. Não disse tudo, mas está subentendido que era isso que você queria. Como nesse caso, ele está casando com ela, tal, mas não falou tudo, tinha que ter falado mais que isso. Tá? Então isso tem muito em Nedarim, em assuntos de promessas. Tem muitos que promessa também tem uma coisa muito específica, o jeito de fazer a promessa. Tem todo um procedimento como a pessoa. E aí, a Gemara em Nedarim fala muito sobre isso, que a pessoa não falou tudo direitinho. Ele faltou palavras aqui. Então, algumas vezes o principal falta, então não tem nada. E às vezes, como está subentendido o que ele queria falar, a pergunta é se a gente tipo acrescenta o que ele quis falar e termina a história. Ou a gente fala não falou, não está claro, não está 100% claro, só está 80% claro, não valeu. Tá? Então, não estamos falando aqui que, a princípio o cara depois vai até concordar que ele quis dizer isso, entendeu? Não estamos falando um caso tão difícil assim que depois o cara falou, não quis dizer isso. Não, o cara falou, foi isso que quis dizer e tal. Pergunta se a gente considera isso como tivesse feito completo ou não. A gente termina para ele ou não termina a história para ele? Então, parece daqui, o Shmuel fala, na verdade tem uma certa discussão nisso, tá? Então parece daqui que o Shmuel fala que Yadaim Sheinam Mochichot, algo que ele falou que não prova totalmente 100%, Havu Yadaim é considerado como se ele tivesse feito. Parece daqui que o Shmuel fala que não falou li e não falou casar comigo, e mesmo assim a gente fala que ela está casada com ele totalmente, não é? Então parece daqui isso, que o Shmuel ele é dessa ideia. Então fala o Rav Papa para o Abaye, mas a gente tem escrito em outro lugar, outro caso, que o Shmuel se pronunciou claramente ao contrário disso. Da onde? Vietnã, tem uma Mishnah, Haomer Ehe Areis é Nazir. Então, uma pessoa para ser Nazir, o que é um Nazir? Nazir é a pessoa que, o Nezireu, né? No princípio, ele fala que ele vai ser Nazir. Sabe o que é Nazir? Aquela pessoa que ele não pode beber vinho, não pode entrar no cemitério, não pode cortar o cabelo. Normalmente, quando a pessoa fala que é Nazir, a lei, se ele não especifica, a lei é que ele fica sem 30 dias. 30 dias, um mês. De quê? Por
cara fala, vou ser nazir, 30 dias. Ficar um mês sem comer uva, sem montar cabelo. Não quer dizer que ele vai ser nazir para sempre. Nazir para sempre é um tipo de nazir muito específico. Tá, tem um tratado, uma Maser Nazir, que fala sobre isso, mas Nedarim também, de promessas, tem muito a ver, porque Nazir é um tipo de promessa que a pessoa está fazendo. No final de Nazir, que o cara é Nazir, ele traz um korban, um sacrifício no Beit HaMikdash, tá? Então... Não tomar banho, cara? Não, calma. Aí a Gemara fala que isso, o Nazir Kasher, ele... Quais são as boas intenções de ser um Nazir? Quando a pessoa está muito vaidoso e tal... A Gemara conta um caso, né, que o cara era muito bonito e tal, ele falou, ele ficou vaidoso, não, vou deixar o cabelo, vou ficar um pouco desleixado, né, deixar o cabelo crescer, não sei o quê. Então, para quebrar um pouco isso e tal, então isso aqui é considerado um tipo kasher disso, mas hoje em dia, como a gente não tem o resto, não tem a continuação, a gente não tem korban, então não é para as pessoas se tornarem nazir hoje em dia. Então, de qualquer forma, o que acontece quando o cara chega e fala, eu vou ser? Ele não falou a frase completa. Qual seria a frase completa? Nazir. Eu vou ser nazir. Ele não falou isso. Ele falou, eu vou ser. Vale ou não vale? Isso aqui é um caso desse tipo. Vale, a intenção dele era ser nazir. Era a intenção dele. Só que ele não falou essa frase completa. Ele falou, você. Não vale. Mas, não vale. Então, o que acontece? Então esse é um caso de que é um Yadaim Sheina Mochechot, são algo que não está... Se vale ou não vale. Tá? Então sobre isso, Ve'avinambá, a Gemara continua, Vedirma Rebetani, talvez a intenção quando ele fala eu vou ficar, tal, seria eu vou ficar em jejum. A gente não sabe, ele falou vou ficar o quê? Vou ficar nazir, vou ficar em jejum? O que ele quis dizer? Então não está claro, essa frase não é a certeza que ele quis dizer que ele vai ser um nazir. Kamar Bemar Shmuel, falou Shmuel sobre isso? O que o Shmuel falou sobre isso? Vehu she'aya nazir over lefanav. Quando equivale quando estava passando um nazir na frente dele. Então passou assim um nazir na frente dele, e aí o cara falou, eu vou ser. O cara passou na frente dele, eu vou ser. Aí sobre esse caso o Shmuel falou, só nesse caso que vale. Porque é óbvio que aqui ele não quis dizer, não tem outra opção. Ele não quis dizer eu vou ficar em jejum. Não, jejum. Está passando nazir na tua frente. Fala, eu vou ser. Você o quê? Jejum? Eu vou ficar de quê? Jejum? Não. Está passando alguém na frente dele, com certeza. Nesse caso aqui é certeza. Então parece daqui a gente aprende que o Shmuel normalmente ele não concorda com essa ideia que quando não está claro, mas a gente acha que é isso, a gente termina. Não, ele não concorda. Então se ele não concorda, como que o Shmuel falou antes que Arei Atme Kudeshet, sem falar ali, funciona? Não deveria funcionar. Tem uma... Que já está na roupagem, então só pode ser. Deve ser mesmo se acabou a forma. Não, aí a Gemara fala que é diferente, que... Então, um caso tem que falar que não era tão gritante assim, entendeu? Não, um casamento mais simples. Então está lá na roupagem, só podia ser tudo. Não, isso aí talvez seria uma resposta. A Gemara não vai responder isso, ela vai falar que está falando de um caso normal. Talvez não era aquele super casamento que já mandou convite dos dois nomes. Então não era assim. Então a Gemara fala assim, qual é a resposta? A Gemara, faltando uma linha para terminar a página, ela fala assim, no final da linha assim. Não é mais Shmuel? Que? Tá, vamos começar do Rav Shmuel. Vai mais Shmuel, faltando 2 dias para terminar. Veu Shaya Nazir over lefanav. Isso está tratando quando estava passando o Nazir na frente dele. Tá, Made Nazir over lefanav. O motivo que o Nazir estava passando. Halavahi. Se não for assim, não funciona. Então isso que a gente falou. A pergunta, o Shmuel aqui está falando que não funciona. Lá no Arei Atme Kudesh falou que está funcionando, que não precisa falar o li. Responde a Gemara, Rabemaiaskinan de Amali. Não, tá, a Gemara ela fala, não. Lá está tratando o que ele falou li. Falou Arei Atme Kudesh li. Tem que falar, segundo o Shmuel, tem que falar que mas falar só Arei Atme Kudesh não funciona. É o Shmuel que está falando, o Shmuel... Não, mas não, é o Shmuel que está falando, ele assume essa ideia que tem que falar tudo completo. Só quando está muito óbvio que nem o Nazir na frente dele, aí que vale, mas senão não. Fala Mará Iach Mai Kamash Malan, Kuf Mem Lamed, o que isso vem ensinar?
Se é assim, Iarri, se é assim, Mai Kamash Malam. O que isso vem ensinar? Tão simples que falar Arei At Mekudeshet Li funciona. Não precisa do Shmuel para isso. A gente já sabe, não é grande novidade. Então por que Mai Kamash Malam? O que vem ensinar isso aqui? O que o Shmuel veio falar? Responde a Gemara, Hani, a gente virou a página da Vava Mudalef, Hani Lishnem Batrai Kamash Malam. Na verdade, a linguagem do final da continuação, isso que ele veio ensinar. Qual foi a continuação? Aquilo que ele falou, de vez de ele falar Hariat Mikudesh, você está casada para mim, ele falou Areini Bale, eu sou seu marido, que ele falou que não vale. Essa foi a novidade, que esse caso não vale, esses casos não valem. Quando o homem que fala eu sou seu marido, não vale. Por quê? Aqui a Gemara vai explicar por quê. Ó, vamos ver, a Gemara fala Haktiv, aqui está escrito na Torá, quando fala sobre o casamento, Kikar, quando vai pegar o homem ou uma mulher, Veloche e Karitatsmo, e não quando ele pega a si próprio, ele vai pegar uma mulher, e não que ele vai pegar a si próprio até a mulher. Por isso que ele tem que falar Ariat Mekudeshet Lir, e não falar Areini Bale, eu sou seu marido. Ve'achaktiv, e também em relação ao divórcio, também está escrito uma linguagem do mesmo jeito, Veshilha, que ele vai mandar a esposa para longe dele. Velo sheishalah etatzmo, e não que ele vai se mandar para longe da esposa, que ele vai se afastar da esposa. Sim, a linguagem que ele tem que usar, que ele está afastando a esposa, e não que ele está se afastando da esposa. Então essa foi a novidade do Shmuel. Mas na verdade, a primeira frase que o Shmuel falou, tem que acrescentar o li, tem que falar que ele quis dizer Areat Mekudeshet Li, porque se realmente, de acordo com o Shmuel, se a pessoa fala Areat Mekudeshet, você está casada, e não fala o li para mim, o Shmuel fala que isso não vale, porque na verdade, na teoria poderia ser, não está completo aqui a frase dele, poderia ser que ele quis dizer que está Mekudeshet, está casando com uma outra pessoa. Entendeu? Então, para o Shmuel, na verdade, resumindo, precisa falar a frase completa. Arei at Mekudeshet Li.